Maio de 2025. Começamos a projetar todos os custos inerentes à principal importação que o cliente faria nos últimos anos. Esse equipamento ele iria dobrar a capacidade de produção do seu parque fabril. Uma remodernização, trazendo tecnologias da Alemanha para que ele pudesse dobrar a sua potência produtiva ali dia a dia. E o valor projetado foi em 20 milhões de reais. É um valor bem expressivo, onde nós vimos no começo que o trabalho não seria fácil. Analisar documentos, desde questões relacionadas a incentivos fiscais no estado de Santa Catarina, que é onde o importador está domiciliado, segurança logística, tanto da logística internacional lá no país de origem, quanto a logística aqui nacional. A engenharia aduaneira, ou seja, montar corretamente a descrição, verificar o melhor Incoterms, verificar a questão de ex-tarifário, dentre outros regimes especiais para o projeto. O transporte nacional envolvendo a questão de segurança, de batedores e também o que a gente chama de plano de contingenciamento. Num projeto dessa magnitude, dessa grandeza, você precisa ter mapeado o plano A, B e C, porque se um der errado, você tem um outro plano para poder desenvolver e não ficar parada a importação. No mês de junho, foi definida a operação. Tudo montado, era a hora de dar início aos trâmites documentais, a parte de câmbio e também a organização do nosso time de logística lá na Alemanha, acompanhando com o fabricante, para que pudesse tudo ficar pronto para o grande momento que era o embarque. No mês de junho também foi colocada em ação a questão de benefício fiscal de ICMS. O Brasil, a gente sabe que cada estado tem vários regulamentos, tem vários tipos de incentivo, e em Santa Catarina não é diferente. Então foi mapeado todos os benefícios que poderiam ser aplicados nessa importação e foi reunido a documentação técnica para pleitear junto à Secretaria da Fazenda do Estado o que ele poderia ter de acesso. E é onde a gente conseguiu uma isenção desse imposto que, olha, morde uma boa fatia no custo da operação. E com o fabricante foi o que a gente iniciou o chamado follow-up internacional. Então eu daqui do Brasil, com o nosso time na Alemanha e o fabricante, acompanhávamos dia sim, dia não, o status da produção da mercadoria. Questão de embalagem, questão de fumigação da madeira que iria apear a mercadoria, etiquetagem, serial number, enfim, tudo que pudesse envolver a segurança do embarque, que seria no mês de julho. Julho chegou e com ele a prontidão da mercadoria também. Passado 30 dias lá do start da operação, a máquina ela ficou pronta de fato e é hora da gente poder avaliar, conferir, fazer a conferência física da mercadoria para a questão das madeiras que estavam apiando a carga, para não ter problema com o Ministério da Agricultura, as embalagens no modo geral, também a conferência de partes e peças que estariam vindo para montar a máquina no país, a questão também da organização da reserva dos containers. Aqui a gente teve um pequeno susto, onde lá atrás foram mapeados 10 containers. Após a prontidão da mercadoria, devido a ter mudado algumas questões de dimensão da embalagem, foi necessário acrescentar mais 2 containers. Aqui na época também a gente teve um pequeno imbróglio com o local da coleta. Queriam que a gente buscasse parte da mercadoria na República Tcheca. Então imagina, a operação ela ia mudar toda, e inclusive os custos para o importador. E uma vez que você tem que coletar em outro país, é documentação com a alfândega da República Tcheca para a Alemanha e depois da Alemanha para cá, enfim, tudo ia mudar. Porém, a gente ficou ali em 3 dias negociando com o representante do fabricante no Brasil e foi chegado a um consenso onde voltou toda a coleta a ser feita na cidade de Lengrit, própria, na Alemanha. E uma vez isso organizado, nós adentramos, entramos com o armador, e o armador ele tinha só algumas pequenas rotas para o Brasil. Porém, o que a gente fez de diferente? Não só acionamos o agente de cargas na Alemanha, mas também o time do armador aqui no Brasil e na própria Alemanha, porque nós não queremos enfrentar uma dificuldade que tem aí perpetuada nos últimos meses, anos, que é a devolução de contêineres vazios.
Então a gente fez uma reunião organizando não só a programação do embarque com o armador direto, mas também já deixando setado a questão de devolução dos contêineres vazios. Isso é algo que é difícil ser feito, mas precisa ser feito. Tem coisa que no dia a dia da importação você não tem que fazer o arroz com feijão, ele não vai ser suficiente para manter uma operação. Então foi isso que a gente fez de diferente. Isso organizado, tudo ok, tudo pronto, rota definida, programação de navios, eis que a gente conseguiu receber a reserva, o chamado booking do armador, para o embarque sair no dia 31 de julho. A prontidão da mercadoria foi no dia 22 e o embarque aconteceria no dia 31. Teríamos aí 8, 9 dias para a retirada dos contêineres vazios, para o carregamento, para o desembaraço na Alemanha e para o embarque efetivamente. 1º de agosto. Bom, vamos ter a confirmação de embarque, que seria no dia 31 de julho. Infelizmente não foi assim. Por questões da alta temporada na Europa, né? Então verão europeu, a questão de congestionamento de cargas e tal, o navio ele não conseguiu chegar a tempo em Hamburgo para poder embarcar a mercadoria no dia 31. Não houve troca de navio, não houve nada, mas houve um pequeno ajuste na sua rota, um atraso projetado, ou seja, existem atrasos e atrasos, o que é imprevisto, mas o que é um atraso projetado. E eu hoje sempre coloco para os clientes, na importação principalmente, que a data de embarque ela sempre vai estar sujeita à alteração. Então nunca considere a data do booking. Então ali aconteceu do embarque ter 7 dias de atraso, ou seja, embarcou no dia 6 de agosto. Com expectativa de atracação no dia 15 de setembro no Porto de Navegantes, em Santa Catarina. E entre agosto e setembro, passamos todo o mês de agosto e o início do mês de setembro fazendo o monitoramento em tempo real do navio, acompanhando o deferimento do pleito de ex-tarifário que tinha sido pleiteado pelo importador e o escritório de advocacia que ele contratou. O monitoramento também das condições climáticas em Santa Catarina, que a partir de setembro, outubro começa a ficar bastante chuvoso, e também ficamos programando, fizemos uma nova reunião sobre a transferência dos contêineres do Porto de Navegantes para uma zona secundária. Então, passamos esses 2 meses basicamente planejando todas essas questões relacionadas ao navio em si, a documentação também. Foi feito também a chamada da verificação de inspeção do mapa e deu tudo certo, o mapa não quis inspecionar as madeiras. Preparação também do numerário, que é o arquivo que a gente sempre envia com 2, 3, 4 dias antes, às vezes, antes da chegada do navio, para que o importador se programe financeiramente. E lá em maio, lembra que nós projetamos o estudo de custo? Desde aquele projetado até o atualizado frente à atracação do navio, muita coisa mudou. Então é a hora de enviar esses valores para o cliente se programar. Setembro, finalmente chegou o grande mês, o mês da chegada, do navio. E na madrugada do dia 15 para o dia 16 foi quando o navio adentrou o canal de acesso do Porto de Navegantes, o navio Xiamen Express. Cara, podem chamar a gente de louco, mas sim, nós fomos de madrugada lá para ver o navio fazendo a operação de atracação. Temos fotos, fizemos um registro bem legal. Podem me chamar de romântico, mas que cena maravilhosa de ver esse navio atracando. E ali entre os dias 17 e 18 de setembro, nós fizemos todo o acompanhamento do transporte rodoviário entre o porto e o terminal secundário. Nós identificamos a melhor oportunidade, fizemos uma negociação bem bacana com o pessoal da Poli e lá foi onde receberia os 12 contêineres. E foi tudo acompanhado muito de perto, com segurança, escolta, follow-up em tempo real para o cliente, registro de foto, enfim, foi um trabalho muito diferente que a gente fez de fato. Chegado no dia 19 de setembro, com a confirmação de todos os contêineres ali no terminal da Poli, sem nenhum sinistro, sem nenhum problema, eis que foi gerado o que a gente chama de presença de carga.
está na hora então de nacionalizar a mercadoria. Com o dinheiro em conta, toda a parte financeira do processo, tudo ok, nós registramos a DI, demos a entrada na nacionalização, até com uma ferramenta jurídica para a questão do ex-tarifário, que ainda não estava deferido. Nós precisamos usar o mandado de segurança para não recolher o II no registro da DI. É algo que talvez requer até uma aula aí mais completa para falar só disso. E como a gente usou desse artifício jurídico, a DI infelizmente acabou indo, mas já esperado, para o canal vermelho. Mas tudo bem, pois nós sempre atuamos dentro das normas que regem o regulamento aduaneiro, desde a descrição completa da mercadoria, passando pela classificação fiscal e as informações dos documentos. E eu confesso para você, eu sempre trabalho, pode parecer até loucura isso, ou pessimismo, mas todo o processo de importação que eu abro, eu já penso se ele pode dar um canal vermelho, para que a gente tenha esse cuidado a mais com o processo. E se de fato der esse canal que ninguém gosta da cor, nós vamos estar preparados. Então, foi registrado, dado o canal vermelho, no dia 22 foi feito o que a gente chama de desova dos containers. É a retirada de todos os equipamentos de dentro do container para deixar tudo pronto e preparado para a Receita Federal fazer a inspeção. E assim nós já devolvemos também os 12 containers vazios para cessar o free time, para não ter nenhuma chance de dar um custo que todo importador teme, que é a demurge. Então foram 10 dias apenas de free time, porque os equipamentos flat rack principalmente têm um free time menor, porque são equipamentos mais especiais, e os outros tinham só 14 dias. Então foi uma briga bem saudável, mas que deu tudo certo devido ao planejamento, que se você for lembrar, lá atrás, antes do embarque, a gente deixou tudo programado. E no dia 23 de setembro, efetuada a inspeção física lá com a Receita Federal, ou seja, no dia 19 a gente registrou e no dia 23, 4 dias depois, a gente já estava com a Receita Federal inspecionando a mercadoria. Eis que a gente se deparou com um fiscal muito flexível, foi algo muito bacana que a gente vivenciou ali, pegou a questão de peso, quantidade e tal, mas ele pediu algo que também era esperado, que é o chamado laudo técnico, para que fosse atestado se de fato a máquina que a gente declarou era o que de fato estava ali fisicamente. Porém, no dia 24, após uma estratégia que a gente acionou mediante o regulamento aduaneiro, a instrução normativa da Receita Federal que existe para isso, nós explicamos para a Receita Federal que essa máquina importada, ela não conseguiria estar montada lá no terminal alfandegado para que o perito da Receita Federal, que é o responsável em fazer o laudo, pudesse ver se de fato aquela máquina representa o que nós declaramos. Então, para isso, a gente fez um pedido especial, chamado solicitação de entrega antecipada, para o fiscal da Receita Federal poder autorizar a retirada do equipamento de lá, mesmo sem estar desembaraçada, para fazer o laudo técnico no domicílio do importador. Porque daí lá vamos poder desovar a mercadoria, vamos poder montar ela e assim fazer um laudo correto. E eis que o fiscal autorizou. Nós protocolamos no dia 24 e no próprio dia 24 ele já autorizou. Então, resumindo, entre os dias 25 de setembro e 29, organizamos a parte logística de entrega dos equipamentos no cliente. Ele começou a organizar a parte da infraestrutura do armazém dele, porque é uma máquina muito grande, com vários equipamentos. É dada a hora de iniciar a operação de entrega, que é totalmente delicada, muito complexa, devendo providenciar também nesse transporte as licenças com o departamento de trânsito, autorização de tráfego, com veículos especiais também, motoristas devidamente credenciados, sem considerar, como eu comentei, que o importador precisou reestruturar toda a parte física da sua fábrica. Encaminhando para a reta final, onde nós chegamos na finalização das entregas de todos os equipamentos ao importador, e agora é hora de chamar o perito da Receita Federal para ele verificar
todos os equipamentos que lá estão. Onde, após isso, ele fez o laudo técnico para a Receita Federal, para que a gente veja, de fato, o parecer final, se vai ser desembaraçado ou não.